Olá, meu nome é Carla Marinho e esse vai ser um vídeo informativo. Se você pensa em se mudar para os Estados Unidos, morar fora do Brasil, você tem que assistir esse vídeo porque eu te aconselho fortemente a começar pesquisando formas de conseguir o seu Green Card, de conseguir a sua documentação aqui nos Estados Unidos. Tudo bem com você? Eu contei um outro vídeo que eu vou deixar linkado o card aqui em cima, contando a minha experiência em como que em menos de 2 anos morando aqui nos Estados Unidos eu consegui o meu Green Card. Porque antes mesmo de vir eu já estava procurando, eu já estava com minha anteninha ligada, eu sabia que assim que eu chegasse, minha prioridade máxima seria arranjar alguma forma, alguma coisa ia acontecer, mas eu ia conseguir esse bendito documento. Então assim, eu contei a minha história nesse vídeo que eu deixei linkado e eu vou te falar hoje outras formas de processos que você pode aplicar para a sua documentação americana. Lógico, cada um tem uma história, cada um já está numa fase de vida, então nem tudo serve para todo mundo, mas eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma e que se você se encaixe em algumas dessas opções que eu vou te passar hoje. Lembrando que eu vou falar de forma generalizada, eu vou abrir a sua mente. Se você realmente se interessar, achar que você pode se encaixar para alguma dessas opções, vá atrás, pesquisa, não fique só com o que eu vou falar aqui. Vá atrás de um profissional, alguma advogada da imigração que possa realmente te explicar detalhadamente, sabe? Não fique só de forma generalizada, né? Generalizada? Ai, gente. Não fique só na forma básica ali, vai fundo, pesquisa, pega esse tópico que eu vou falar aqui, pesquisa ele mais a fundo, vê se realmente você se encaixaria, abra sua mente, porque nem todas as opções, não vai ser tudo lindo, maravilhoso, sabe? Tipo, esse é pra você. Sempre vai ter alguma coisa que você fica, ai, mas eu não sei se eu me encaixo tão bem pra esse tópico, tem uma aquisição aqui que eu não sei se é pra mim, então assim, abra sua mente, às vezes é mais possível do que a gente imagina, do que a gente procura, e converse com alguém que realmente entenda, falando desse tópico específico que vai servir para você. Então, sem mais delongas, deixa eu pegar minha colinha aqui, lembrar de cada tópico que eu quero citar e... bem, o visto mais comum que a gente está cansado, de eu falar, a forma mais tradicional, que eu tenho que passar por ele também, porque é uma forma comum, possível para a maioria das pessoas, é o visto de casamento ou visto de noiva, que é o K1. Você pode ou aplicar daqui dos Estados Unidos, se você vem solteiro, você está sozinho, leve solto, você conhece alguém aqui, você pode aplicar aqui no país, ou se você estiver no seu país de origem, mas conhece alguém aqui, você vai querer casar, você aplica o visto K1, que é o visto de noiva, você consegue aplicar do país que você está, do país que você mora. Esse visto, ele é o mais tradicional, eu acho que é o que mais serve para a maioria das pessoas. E tem muita gente, pela facilidade dele, muita gente compra casamento aqui nos Estados Unidos. E por isso acontecer repetidas vezes, eles dificultaram um pouco o processo. Ou seja, você tem que se manter casado por 2 anos com o cidadão americano, a pessoa que você se casou por 2 anos, e no final desse processo, uns 3 meses antes de completar esses 2 anos, você aplica do seu Green Card provisório para o seu Green Card permanente, que é o seu Green Card por 10 anos. Ou seja, no final de 2 anos você faz um outro processo para conseguir realmente seu Green Card permanente. Ou seja, é meio difícil, se você, a pessoa que vai comprar um casamento ou vai tomar esse caminho, ela tem que comprovar esse relacionamento por 2 anos. E não é algo tão, tão acessível, fácil, porque realmente você tem que ter conta bancária juntas, ter provas juntas. Então, assim, não é algo de 2 meses, sabe? Tem, possivelmente, um relacionamento verdadeiro vai passar por essa prova de fogo, que eles dificultaram um pouco o processo por causa disso. Então, depois de quase 2 anos ali, você aplica para o seu Green Card permanente e vai seguir sua vida. Se você quiser separar depois, está tudo bem, você já está com o seu documento. Então, assim, entre em contato com a advogada e veja certinho se essa é uma opção para você, se você vem solteiro para cá e conhece alguém e essa pessoa está a fim de construir uma família, ou te ajudar com a sua documentação, isso é uma opção. Um visto, gente, que esse visto... Ai! Quase é um visto que pouca gente fala, é bem difícil. Eu tive acesso a essa informação depois que eu já estava aqui, depois de mais de 1 ano que eu já estava aqui, mas é um visto muito interessante, as informações não são tão fáceis assim na internet. Chama visto EB3, que ele é um visto meio
profissional, um visto de trabalho, mas não é bem o EB3, é a subcategoria, é as entrelinhas que a gente quase não lê, sabe? Que é a subcategoria que é o EW3. O que é que esse visto diz? O EW3 é um visto, né, profissional não qualificado. O que que acontece? Eu não vou falar de forma técnica, eu não sou advogada da imigração, eu vou falar pelo que eu entendi, pelas experiências e que eu vi de pessoas dando certo. Basicamente, você vai ser patrocinado por uma empresa que vai patrocinar o seu green card e, em troca, você dá a sua mão de obra mais barata. Ou seja, o que que acontece? Você vai possivelmente pagar entre 15 e 17 mil para entrar com um processo numa agência que vai ter advogados te dando esse suporte, vão entrar com esse processo. Essa agência seria tipo um intermediário entre você e a empresa que quer te patrocinar. Você vai pagar esse valor, tem agências que fazem isso, tá? Tem grupos no Facebook sobre EW3, o EB3, tem grupos de Facebook com essas agências. Então, assim, se você tiver interesse, achar que isso servir para você ou para sua família, procure mais a fundo, veja pessoas que realmente passaram pela experiência e deram certo, tá? Ou seja, essa empresa, né, que vai te patrocinar, quando você entrar com o seu processo, em média 17 mil, pelo que eu vi de valor, esse valor pode alterar, se você estiver aqui nos Estados Unidos, ou mais ou menos 25 mil dólares que você paga para entrar com esse processo, se você estiver no seu país ainda. Mas tem duas diferenças que eu vou falar sobre cada uma delas. Beleza, você está aqui nos Estados Unidos, você chegou, você está legalmente, o seu visto tem que estar legalmente, tá? Você ou vai estar com visto, possivelmente visto de estudante, ou visto, né, de turista, com a extensão. Você vai estar legalmente aqui no país e você vai aplicar para o seu EW3. O que que acontece? Quando você aplica, né, eles vão checar lá seu histórico, se você tem um histórico limpo aqui nos Estados Unidos, e assim que eles aprovarem a primeira parte do processo, você já ganha o seu Permit to Work, o seu Social Security, que é como se fosse o seu CPF, e a sua permissão de trabalho, e eles vão te chamar para trabalhar em algum lugar dos Estados Unidos. Ah, quer dizer que a empresa é boazinha? Ah, ela vai me patrocinar? Não, tá? O que quer dizer? Ela vai te patrocinar em troca de uma mão de obra barata. Por quê? Aqui a gente tem uma média basal de salário, quanto que a gente é pago por hora. Alguns estados são mais, outros são menos, uma média aí de 12 dólares por hora. E justamente por sua mão de obra estar mais barata, eles vão te pagar tipo 8, 7, 8, 9, essa média um pouco abaixo do normal aqui. Ou seja, você tem que trabalhar num período de tempo de 1 ano nessa empresa e quando você completar esse contrato, você vai receber, né, o seu green card. Não necessariamente no final, mas durante esse processo você vai receber o seu green card e você tem que completar esse período de 1 ano. Depois disso, tchau, bye! Né, você não tem mais que trabalhar na empresa se você não quiser. Lógico, se você tiver a oportunidade de seguir carreira lá, você pode, você decide se você quer ou não continuar. Então, assim, esse é o EW3 que muitas das vezes as pessoas já vêm casadas, né, já vêm com filhos, e não dá pra chegar e aplicar para um visto de casamento. Como que eu vou conhecer alguém aqui se eu já conheço alguém, se eu já tenho, né, o meu cônjuge? Então não é para todo mundo. Ou seja, isso é uma forma que poucas pessoas conhecem. Normalmente, quando as pessoas conhecem sobre o EB3, as pessoas já estão ilegais, né? Já estão fora de status e já não conseguem mais aplicar. Então, por isso que essa informação é importante, porque você do Brasil, você entrando em contato com essas agências, você consegue aplicar do Brasil e já sair do Brasil com o seu green card. Então, assim, é mais caro? É. Você sai do Brasil com sua documentação, você pisa aqui já com o seu green card, você tem que trabalhar 1 ano para essa empresa. Então, assim, é um pouquinho caro o processo, lógico, mas, gente, estamos falando, não é uva passa, sabe? É o seu green card, é a sua base. Se você realmente quer construir sua vida nos Estados Unidos, é o seu tudo aqui, é a sua base firme, sabe? Para você conseguir algo maior, você realmente crescer. Então, assim, é uma forma que dê atenção a esse tipo de visto, poucas pessoas sabem, e se você tá sabendo isso antes mesmo de vir para cá, você já tá com uma informação privilegiada, sabe? Vá atrás, vá a fundo, porque eu vi pessoas dando certo, eu sei que tem muita gente que aplica e dá certo, tem outro porém também, tá? As fábricas, as empresas patrocinadoras, elas são em vários lugares dos Estados Unidos, então se ela precisa da sua mão de obra lá na Califórnia,
você tem que estar disponível e mudar para lá. Se ela precisa na Flórida, você tem que estar disponível para mudar para lá. Na Georgia, você tem que estar disponível. Então, assim, você vai onde eles precisam da sua ajuda e os tipos de serviços são, tipo, delivery, limpeza, empacotador, sabe? Não é nada glamuroso, é subemprego, vai ser um ano de muito sacrifício, lógico, você vai estar ganhando menos, vai estar vendendo o seu tempo, mas a recompensa é pra família inteira, é pra todo mundo se alegrar, sabe? Então vale passar por esse sacrifício com toda certeza. Outro visto que eu quero falar com vocês é o visto de especial imigrante juvenil, SL6, que foi o que eu fiz, foi o que deu certo pra mim. Eu já contei toda a minha história, vou deixar o link aqui, toda a minha história, um vídeo completinho falando como foi o passo a passo do meu processo, mas eu vou passar rapidamente por ele pra você que não sabe. Quando eu pesquisei sobre esse visto, eu não achei nada em português, nada falando exatamente desse tipo de visto. Eu só achei depois que eu sabia o nome, que eu pesquisei exatamente o nome do tipo de processo, eu achei informação em espanhol, em inglês. Então, assim, não é tão fácil e acessível na nossa língua. Por isso que eu quero passar essa informação adiante. Esse visto, ele basicamente você tem que ser menor de 21 anos, morar aqui nos Estados Unidos sem suporte dos seus pais. Por algum motivo você saiu do seu país, ou motivos de violência, traumas que você já passou, sabe? Sem apoio financeiro, coisas do tipo, que você vai migrar para cá e você vai precisar do suporte do governo, justamente por você ser menor de idade, você tá, né, sozinho aqui, você precisa de um suporte para construir a sua vida. Então, assim, você não pode ser casado, você tem que ser menor de 21 anos para aplicar. Isso, lógico, não é para todo mundo, a maioria, né, já passou dessa idade, mas se isso se encaixa para você, eu indico fortemente que você converse, né, com uma advogada e procure sobre. O meu processo total custou $10.000, foi em 1 ano e 9 meses, tudo, menos de 2 anos eu já estou documentada aqui, então assim, lógico, o processo máximo normalmente é 2 anos, né, o meu ainda atrasou uns 2 meses, ainda saiu no prazo, então assim, eu indico fortemente se essa opção servir para você. Uma outra opção de visto também, eu tô jogando a opção, uma outra opção de visto também seria o visto de habilidades especiais. Gente, não se limita achando, mas eu não sei nada, isso não é pra mim. Cada um pode se, sabe, identificar, você não precisa de todos os tipos, você precisa que um dê certo pra você. Então assim, olhe nas entrelinhas, não se limite de cara, porque você leu lá que, sei lá, você lê uma informação que parece complexa, não se limite, procure alguém que vá te explicar e no final você vai ver que é mais possível do que você imagina, que você pode dar certo, sabe? Então esse de habilidades especiais, você não tem que exatamente ser só um Einstein, né, um expert. Você tem que ser, lógico, você tem que ter palavra fugiu, ó. Você tem que ser bem reconhecido, né? Você tem que ter autoridade no que você faz, seja em esporte, ciências, artes. Você tem que ter algum tipo de reconhecimento na área, sabe? Tem muita gente que passou, né, Olimpíadas de Matemática, foi um bom aluno, alguma coisa do tipo. Essa pessoa possivelmente já poderia, né, se classificar. Então, assim, procure ver mesmo se no seu histórico, no esporte, você teve algum destaque, sabe, algum destaque que realmente não seja, né, algo bobo. Realmente você está seguindo uma carreira nessa área, ou de ciências, artes, esporte, que você tem alguma autoridade e você possa aplicar. Lógico, não é para todo mundo, nem todo mundo, né, tem esse tipo, mas para algumas pessoas podem dar certo sim. Tem gente que é muito bom no futebol, tem gente que é muito bom em lutas, artes marciais, ou deram certo em matemática. Então, assim, vai do seu perfil e você pode conhecer alguém que dê certo. Então, manda esse vídeo para a pessoa. Esse vídeo pode sim agregar valor e às vezes a pessoa nem sabe que pode e essa informação pode ajudar. Tá, o próximo vídeo que eu próximo vídeo que eu quero falar aqui é sobre o VAWA. Gente, pouca gente sabe, mas VAWA é o visto de violência doméstica. Não necessariamente violência doméstica, ele é só contra a mulher, tá? A gente tem vários tipos, seja violência doméstica contra o seu cônjuge, contra os seus filhos ou contra os seus pais, né? Então tem várias formas da gente abordar. Violência doméstica, ele não é só porrada, lógico, né? Se a violência for física, ela tem urgência e o caso, né? Lógico que vai
vai dar certo, o processo vai dar certo, mas ele não necessariamente ele é só físico. Muitas das vezes, muitas pessoas sofrem violência doméstica psicológica, mental, sabe? O abusador às vezes nem sabe que é um abusador. Então, por exemplo, você é casado, ou você é filho, ou você é pai de um cidadão americano ou um portador de green card, de residência permanente, e essa pessoa, de alguma forma, ela te manipula mentalmente, você depende dessa pessoa financeiramente, você não pode trabalhar porque você tá ilegal aqui, só o seu cônjuge ou só os seus pais, sabe? Só essa pessoa trabalha, então você depende financeiramente dela, você, sabe, fica refém mesmo de tudo, né, que ela fala. Às vezes você se afasta dos amigos por conta dessa pessoa, abusos psicológicos, que ele não é de uma vez, ele é aos poucos. Então, assim, ele é mais amplo do que a gente imagina. Não se limite à violência doméstica, só porrada contra a mulher, não. Pelo incrível que pareça, tem muito mais homens que sofrem também violência doméstica do que mulheres. Então não se limite quanto a isso. Leia as entrelinhas, porque é lá que a gente vai ver onde dá ou não, sabe? Para pais, para filhos, né? Você, sabe, todo dia que você chega, né? Você chega ali, a pessoa fica, eu tenho a documentação, você não, tem esses tipos de argumentos onde você tá refém o tempo todo. Isso já pode ser motivo para se classificar para o VAWA. Então pesquise mais, converse, né, com uma advogada que vai te explicar exatamente o processo e se você se encaixaria nesse tipo de visto também. Ui! Foi um visto longo, olha, visto para todo lado. Foi um vídeo longo aqui, eu falei algumas formas, tem mais formas além dessas do que eu falei, mas essas são algumas formas, digamos, não tão tradicionais, não tão abordadas, é um pouco mais difícil de você ter acesso, né, a essas formas de green card especificamente. Então, assim, eu tentei enxugar um pouco do que eu sei, sabe? E passar essa informação adiante. Então, se você acha que esse vídeo, né, tem alguém que você conhece que mora nos Estados Unidos, essa pessoa tá ilegal, essa pessoa tá procurando uma forma de se documentar, ou até você que mora mesmo no Brasil e tá pensando, tá decidindo se vale a pena ou não vir pra cá, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque esse é um canal informativo, mostrando a realidade de como que é se você você é um imigrante aqui, sabe? Não é bem os filmes de Hollywood que vão te ensinar ou vão te vender. Eu vou mostrar a realidade, eu mostro, né, eu compartilho a minha vida com vocês, mostrando o processo, como que você pensar fora da caixa, você conseguir oportunidades fora o que tá todo mundo fazendo, sabe? Você realmente vê que tem mais oportunidades do que te mostram por aí. Então, assim, esse vídeo foi totalmente informativo e se você acha que ele é de valor, compartilhe com outra pessoa. Lá no meu Instagram, vou deixar em algum lugar aqui, eu mostro todos os dias a minha rotina, como que são o meu dia a dia, vou contando um pouco da minha história, compartilho isso com vocês. Se você tiver interesse, me segue lá também, que aí você fica por dentro, eu mostro um pouco da paisagem daqui, aqui de Boston, eu moro em Massachusetts, né? Então eu mostro um pouco de como é a cidade, de como, principalmente quando é o inverno, sabe, fica nevando, fica bem bonito, eu mostro bastante isso, então me segue lá. E dá um curtizinho se você gostou, se você não gostou também, faz parte, dá o seu engajamento aqui, que isso é de muito valor para o canal crescer e a gente crescer junto e ajudar pessoas com informação de valor, tá bom? Beijo, tchau!